Deus tem propósito para a minha vida? Deus tem projetos para a minha vida? É claro que sim, meu querido. E no livro de Isaías, nós já vamos começar a falar, no livro de Isaías 14, versículo 27, a Bíblia diz assim: portanto, este é o propósito de Yahvé dos exércitos. Quem pode impedi-lo? A sua mão está estendida. Quem é que vai fazê-la retroceder ou recuar? Neste versículo do capítulo 14 de Isaías, que é o versículo 27, a Bíblia está dizendo que Deus, ele tem um propósito, e que esse propósito não pode ser impedido. Com base neste versículo, eu quero dizer: no que depender do Criador, no que depender de Deus, você não vai fracassar, você não vai perder, você não vai se frustrar. Mas isso requer de mim, de você, desta nação, que nós creiamos naquilo que Deus determinou, ou naquilo que Ele quer realizar sobre nossas vidas. E o que é o crer, pastor Carlos? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se espera. Ou seja, você precisa crer, mesmo que você não esteja vendo. Porque a Bíblia, no mesmo capítulo de Hebreus 11, no versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o que nós lemos no livro de Isaías, no versículo capítulo 14, está dizendo que este é o propósito de Deus. E quem é que pode impedir? Ali existe um ponto de interrogação. Deus usando a boca do profeta para fazer uma indagação. Ele está dizendo: eu, o Senhor, o Criador, o Deus de Abraão, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, dos céus, da terra e tudo quanto nele há. E tudo que existe na terra é criação do Deus soberano. E esse Deus soberano está dizendo que Ele tem propósito contigo. Que Ele está dizendo que Ele tem objetivo contigo. Ele está dizendo que Ele tem um plano contigo. Ele está te chamando para você entrar nesse plano, nesse propósito. E quando você entrar nesse propósito, Ele faz a indagação: quem é que vai impedir que o meu propósito se realize, se concretize, se materialize? Então é por isso que eu digo: no que depender de Deus, ninguém vai te fazer fracassar, perecer ou ser um derrotado. Só depende de você. Mas pastor, existe alguém no mundo que pode impedir que eu seja uma pessoa abençoada, feliz, que eu viva isso que Deus está me proporcionando, me oferecendo, me convidando para que eu viva, para que eu aceite? Somente você. Somente você. Nenhuma outra criatura
É por isso que quando Deus fala através do livro de Romanos, no capítulo 8, e no versículo 30 a seguir, ele diz assim: olha, operando Deus, quem é que pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou na cruz. Como então ele não nos dará com ele todas as coisas? Mais uma pergunta. Aí continua o Espírito Santo falando através do seu profeta, do seu apóstolo, dizendo assim que nem a altura, nem o porvir, nem a profundidade, nem a escassez, nada, nenhuma outra criatura, nem principado e nem potestade pode nos separar do amor de Deus. Então o Espírito Santo usa a boca do seu servo para mostrar quem é esse Deus que tem um propósito na sua vida. Quem é esse Deus que está dizendo que tem um projeto contigo, que tem um plano contigo? É por isso que o próprio Espírito de Deus falou através da boca do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Bem sei eu o plano que eu tenho para vós, diz o Senhor, é planos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que espereis, aquilo que almejeis, aquilo que desejeis, aquilo que você tem como esperança. E aí, no livro do mesmo profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, a Bíblia diz assim: desde o princípio eu anunciei as coisas futuras, e desde a antiguidade aquilo que ainda há de acontecer, o que vai acontecer. Aí ele continua: eu estou firme, eu estou determinado. O Senhor está dizendo: eu estou firme em realizar, em fazer, em tornar real, concreto, palpável algo na sua vida. E eu farei tudo que me apraz. Sabe qual é o prazer do Criador? Em te abençoar. Mas como assim, pastor Carlos? Olha o que ele diz. Você lembra que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 32, se eu não me engano? Que ele não poupou nem mesmo o seu filho, mas antes o entregou naquela cruz. Como então ele não nos dará com ele todas as coisas? E o que está escrito lá em Salmos, no capítulo 37? Deleita-te no Senhor, e Ele fará o que deseja o teu coração. Olha o que o próprio Jó, depois de passar por um momento de turbulência, porque muitas das vezes a gente acha que a turbulência, que a provação, que as dificuldades do nosso dia a dia é sinônimo de abandono, é sinônimo de rejeição, de que Deus se esqueceu, de que Deus nos abandonou. Não, meu amado, isso não é sinônimo de nada disso. Muitas das vezes, em meio às lutas, às dificuldades, é Deus nos provando para nos oferecer algo ainda maior. Foi o que Jó entendeu no capítulo 42 e no versículo 2, se eu não me engano bem o versículo, mas ele diz assim, eu não me lembro bem o versículo, ele diz assim: olha, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode serem frustrados, porque antes eu somente ouvia falar de ti, mas agora te vê
os